Por que a gente se desvia da fé? É uma pergunta que sempre nos vem, principalmente a nós, líderes, pastores, mas deve repercutir dentro de nós, cada um como crente, como ovelha, como aqueles que amam o nosso Senhor. A igreja que está desviada, ela é maior do que a igreja que está ativa, se a gente olhar esses números friamente. Então nós precisamos pensar sobre isso e condicionar a nossa própria vida, olhando para que nós não façamos parte dessa estatística. Então eu quero falar para você, fazer menção do texto de 1 Reis, capítulo 19. É um texto conhecido de todos vocês. É quando Elias vai para o monte ali, quando ele vai para a caverna. E eu quero fazer algumas considerações. Por que a gente desvia? Porque eu estava pensando nisso. Às vezes, a gente consegue uma vitória espiritual, a gente consegue uma posição, a gente consegue um conforto, um consolo no Senhor, a gente tem uma experiência com Ele e logo nos acomodamos. Aí o nosso inimigo, normalmente, ele vai nos pegar de guarda baixa, às vezes distraído, celebrando, comemorando a vitória, e ele pode então fazer exatamente a bagunça que ele tem feito. E a gente aprende aqui com Elias exatamente uns pontos que eu quero trazer para você. Os ataques do nosso inimigo, eles vêm normalmente, imediatamente após as nossas vitórias. Se você olhar os versículos de 1 a 4, eu te desafio a ler todo esse capítulo, de 1 a 4, está falando ali que após Elias ter vencido ali os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, ter feito aquela vitória maravilhosa, Jezabel o ameaçou de morte. E o que ele fez? Cascou fora. Então a gente vê isso dentro do conceito bíblico em algumas outras posições. Davi, ali, após ser ordenado, após ser levado ali à condição de rei, logo apareceu aquela situação, por exemplo, de Batseba para tirá-lo do caminho. Outra ideia que eu coloco aqui também, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ali celebrando, porque ele passou 40 dias num jejum, em oração, ele foi tentado imediatamente ali após ter conseguido passar esse período. Então, às vezes, nós não podemos acostumar com a nossa vitória. Temos que já entender o que é o triunfo dessa vitória para não cairmos, então, na depressão, que foi talvez aqui o caso de Elias, porque a depressão, normalmente, ela vem em um dos seus fatores aí, após um momento estressor nas nossas vidas. Aqui foi o caso, foi essa batalha que foi vencida. Outra coisa que Elias nos ensina aqui nesse texto, nós não podemos resistir aos ataques de Satanás com as nossas próprias forças. Você vai ver aí do verso 5 ao 8, e nós aprendemos sobre isso. Nós temos que conquistar as nossas vitórias com os recursos que Deus nos dá. Aqui ele estava indo no caminho do deserto, ele parou, assentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma arvorezinha pequenininha, de 1 metro no máximo. Isso num deserto resolve alguma coisa? Mas aquilo ali era o tudo, era o recurso. Mas Deus mandou o seu anjo dar-lhe comida, dar-lhe pão, dar-lhe água, que isso daria força. Então a provisão de Deus sempre será a que nos dará toda a suficiência que a gente precisa. Outro ponto, terceiro, não se esconda numa caverna quando você pode estar numa montanha. Na administração, nós aprendemos um princípio muito legal que diz: não basta alcançar o sucesso, alcançar o topo. O difícil é se manter. Então, fé, oração, a esperança nos permitirá nos manter ali em cima. Então, nós não podemos, em momento algum, julgar que a gente vamos dizer assim, a gente pode dispensar as escrituras, que a gente pode dispensar o jejum, a gente pode dispensar a oração. Nós não podemos ter essa autossuficiência, porque senão a caverna vai parecer o abrigo muito mais seguro do que ali estar na glória da montanha. Então devemos permanecer. O número 4 que eu coloco aqui, cuidado para você sempre, seja zeloso
para ouvir a voz de Deus. Nos versículos 11 e 12 deste capítulo de 1 Reis, Elias ali naquela caverna, ele viu o fogo, Deus está ali. Não estava. O terremoto? Não estava. A gente tem que procurar ouvir Deus segundo a sua vontade e não a nossa. Nós não podemos formatar a voz de Deus, o agir de Deus na nossa vida. E tem muita gente querendo fazer, por isso que nós entramos em confusões e enrascadas, porque a gente quer formatar tanto a voz de Deus como o poder de Deus. E isso, claro, vai contribuir para que a gente desvie, porque não vai dar errado, vai cansar, vai dar zebra, vamos nos ferir, vamos ferir outros. Por isso que as pessoas têm desviado. E aqui o último ponto para a gente estar encerrando. Aqui Elias, em todo tempo, ele se achava sozinho. E ele achava que estava sozinho, mas não estava. Então, nos versos 13, 14 e 18, Deus passa a dar a ele uma ordem muito clara, e isso nos ensina. O maior mal de todos nós é querer viver a vida cristã de maneira sozinho, de maneira solitária. O solitário é aquele que não tem com quem dividir a sua alma. Por isso que Deus, ele estabeleceu a igreja. A igreja não é o tijolo, a parede, o cimento que está lá. Não é aquela construção. A igreja somos eu e você. Por isso nós precisamos uns dos outros. Quantas vezes aqui, para iniciar esse programa, eu me motivei, eu me acendi por causa de uma palavra que a Carol trouxe. Quantas vezes um amigo me ligou, pastor, eu estou ligando para te abençoar. Tantas lutas. Por quê? Nós temos a força do corpo, nós temos essa ideia de motivação por aqueles que estão junto conosco no mesmo sentimento. Por isso as pessoas se desviam, exatamente porque pensam, não preciso ir à igreja, eu vou cultuar aqui, eu vou cultuar na minha casa e pronto. Talvez você vá aprender sim, você precisa desse momento individual, dessa solitude, joia, mas a partir do momento que isso extrapola, pode virar solidão. E aí, o que vai acontecer? Você vai precisar de ter irmãos, porque às vezes um abraço, a orientação de um pastor, o cuidado de um amigo, a bênção de alguém ali do lado, de um igual a você, certamente vai te fortalecer. Então, não estou aqui querendo fechar a questão, mas às vezes a gente desvia por nós mesmos. Nunca é culpa de Deus, porque Ele sempre levanta outros tantos para nos sustentar e nos ajudar a vencer. Por isso, guarde essa palavra no seu coração, veja aquilo que serve para você, porque para mim só me motiva cada dia mais servir ao Senhor com tanto amor. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.